Graças a Deus, a todo o povo de Deus, paz seja convosco, amém? Deus soberano e Deus tremendo, vem abençoando o teu povo, renovando, resgatando eles de dentro para fora, trazendo para eles cada vitória, um milagre impossível, porque só você pode nos dar. Pai, todo milagre, toda vitória na vida de cada pessoa. Alcança cada um de perto, de longe, Pai. E aqueles que ainda não chegaram, Senhor, alcança eles para trazer até a tua casa, Pai. Conduza eles ao bom caminho, Jesus. E nós te agradecemos para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Graças a Deus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele, Aleluia, santo teu nome, Jesus, glória. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. No céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. No céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Joelho no chão, joelho em oração, para vencer toda tribulação. Joelho no chão, joelho em oração, para vencer toda tribulação. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta, Não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. E esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele não mandou, ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, foi nosso meio. Ele não mandou, ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, foi nosso meio. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ergue agora a cabeça.
Não fique triste. Declara assim, ó. Oh, não. Porque parar tão cedo assim. Até disse, Deus me esqueceu. Mas Ele não esqueceu. Porque ficar parado aí. Deus já mudou seu cativeiro. Repreendeu o devorador. Ergue agora sua cabeça e tomar posse da vitória. A sua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai deste calabouço e seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. As correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voe agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Deus mandou eu te dizer, mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta noite, aquele louvor que vai ser o culto hoje vai ser maravilhoso. Mas aí todo mundo, as palmas para Jesus nesta noite. Ô glória! O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Toda a igreja, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Levanta a mão para cima, Senhor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder, oh glória. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Eu quero saber quem está alegre, dizendo assim, ó. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Só quem está alegre, canta assim, ó. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Receba aí, ó. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Oh, glória! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Oh, glória! Pastora Maria, louva o Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, glória! Quem é esse povo que se levantou com poder, anunciando que Jesus vem breve, com poder, Oh, glória! quem é esse povo que se levantou com poder, anunciando que Jesus vem breve, com poder, com poder. Esse povo é batizado. Toda a igreja, oh, este povo é renovado. Oh, este povo fala em línguas, expulsa os demônios em nome de Jesus. Oh, glória! Este povo é batizado. Oh,
poder de Jesus. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Como é que é a igreja? Poder que Jesus dá. Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Poder que Jesus dá. Satanás tem que correr. Oi, igreja, Senhor. Foi um anjo aí, Senhor. Foi um anjo lá. Foi um lá na porta e outro no altar. Ô, glória! Foi um anjo aqui, Senhor. Foi um anjo lá. Ô, glória! Foi um lá na porta e outro no altar. Ô, glória! Vamos cantar mais um louvor com alegria para Jesus. Mas que calor é esse em volta do altar, tá? Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Vamos lá, Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Oh, glória! Ele estende o fogo e o Senhor mandou. Ele estende o fogo e o Senhor mandou. Na primeiro altar consertou. Oh, glória! Todo já! Pede fogo aí! Ele acende o fogo e o Senhor mandou. Ele acende o fogo e o Senhor mandou. E no primeiro altar consertou. Todo mundo aqui, ó. Deus não pode fogo mandar sem primeiro altar consertar. Deus não pode fogo mandar sem primeiro altar consertar. Oh, glória! Santo é o nome do Senhor. Vamos cantar mais um louvor com alegria para Jesus. Em seguida vamos estar aí ouvindo a palavra. Vai estar aí chegando. Boa noite, seja bem-vindo. Tem lugar aí, já com alguma para ti aí. Lugar, fica à vontade. Aqui é a casa do Senhor. Você fez de uma forma e com certeza vai sair de outra forma. Deixa eu mudar o toque do pandeiro aqui. Jeová, Senhor nosso, quão grande é o seu nome em toda a terra, aleluia. Jeová, Senhor nosso, quão grande é o seu nome em toda a terra, aleluia. Oh, 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 oh. E glória ao Senhor, aleluia. Oh, glória! Oh, 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 oh. Glória ao Senhor, aleluia. Isso, igreja, o céu diga assim: quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, perguntou quem é o homem, aleluia. De novo, toda a igreja. Quando eu olho para o céu, perguntou quem é o homem. Oh, glória! Oh, 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 oh. Glória ao Senhor, aleluia. Dá onde eu vou? Na boca dos pequeninos, aqueles que mamam, dá fortaleza, aleluia. Olha a criançada aí, ó. Na boca dos pequeninos, aqueles que mamam, dá fortaleza, aleluia. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Oh, glória, adora ao Senhor de tuas palmas nesta noite. Deus abençoe a tua vida. Que bom. Obrigado por você que está ao vivo conosco aí. Deus abençoe a tua vida. Se você que está em casa quiser ou puder pegar a tua espada, a tua Bíblia, pode. Porque nós vamos agora adentrar no mar de uma viagem até Roma. Uma viagem de Paulo
quando ele foi enviado para a cidade da Itália, enviado para César. Tá? Eu estava julgando em uma certa cidade, e ele então, ele disse, olha, eu sou romano, então me mandem para a Itália. E durante esta viagem nós vamos ver que cada passo da viagem no mar é um propósito. Cada minuto no mar é um propósito. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Você que está acompanhando conosco, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, você que está. Atos 27. Atos dos Apóstolos 27. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. 27. 27. Atos 27. Tá? 27, vamos ler. 27. 9. 27, versículo 9. Atos, capítulo 27, versículo 9. Só que nós vamos ler alguns versículos mais. Então, no momento que eu ler o primeiro versículo, você se assenta com a tua Bíblia aberta. Atos 27, 9. Atos 27, versículo 9. Aí depois que eu ler o primeiro versículo, você se assenta. Mas não fecha a tua Bíblia. Atos 27, versículo 9. Nós vamos adentrar no mar em direção à Itália. Tá? Nós vamos da Macedônia, de Tessalônica, até a cidade da Itália. Vamos lá então. 27:9, Atos 27:9, diz assim: depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Pode te assentar. Veremos que, primeiro nós vemos que toda navegação, todo navio que entra no mar, tem que saber que a viagem poderá ser uma viagem longa e calma, ou uma viagem longa e problemática. Então diga, pastor, o que é o barco e o que é o mar? O mar é a vida que nós vivemos. O barco é você entrando numa viagem. Então nós vamos ver. Então aqui estava o apóstolo Paulo, tá? Orando. Aqui a Bíblia diz que ele já estava há muito tempo a navegação. E a navegação estava perigosa. Agora, presta atenção comigo. Ó. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. Então, há muito tempo o navio já estava saindo de Tessalônica em direção à Itália. E neste navio estava o apóstolo Paulo, e estavam mais ou menos 276 pessoas ao todo. Ali estavam crentes, ali estavam pessoas pecadoras, e estavam também prisioneiros. Ao todo, 276 pessoas ao todo. Anota aí. Obrigado por você ter vindo aí. Seja bem-vindo. Então vejamos aqui, no versículo 9. A navegação estava perigosa, o tempo tinha se passado. E neste momento ao qual a navegação estava perigosa, o que Paulo estava fazendo? Estava em jejum. Porque ele sabia que aquela viagem seria uma viagem difícil. Então eu entendo que na hora mais difícil da tua vida, entre em batalha espiritual. Pode ser ler a Bíblia, pode ser se ajoelhar, pode ser cantar, mas aqui a Bíblia diz que no momento que a viagem estava difícil, Paulo estava jejuando. Paulo estava se perguntando: Deus, se tu me mandaste a ir até César, se tu me mandaste ir pelo meio do mar,
eu confio em ti. No meio da luta, Paulo estava confiante, ele estava em jejum. É como se ele dissesse, olha, aconteça o que acontecer, eu vou crer, eu vou entrar com a minha arma de guerra, eu vou jejuar, não vou comer nada neste momento, porque Deus vai me dar uma resposta. Então muitas vezes nós temos, pastor, Deus não está me respondendo. Aí eu me pergunto, tens jejuado? Tens orado? Tens ficado calmo no meio da tempestade? Não, pastor, a tempestade está mais forte. Agora, veja que Paulo não estava naquele momento com medo. Muito pelo contrário, ele estava ciente que Deus, através do seu jejum, através da sua chegada, da sua permanência firme, Deus lhe daria uma resposta. Então sempre que você adentrar num mar, seja ele difícil, seja ele complicado, você lembre-se que o jejum vai fazer você chegar mais perto de Deus. Então Paulo se negou-se, enquanto a tribulação estava ali comendo, bebendo, com medo, ele disse, não, tem que ter um propósito na minha vida. Aí você já se perguntou qual o propósito da tua vida? Já se perguntou por que muitas vezes você se vê no meio do mar? Eu cada vez que me pergunto o porquê disso, o porquê daquilo, a Bíblia me responde. No versículo 10, então, Paulo sai do jejum, no momento que o barco estava em tribulação, estava indo para lá, estava indo para cá, as ondas o levavam, os problemas estavam aumentando, a tripulação estava se amedrontando. Paulo chega e chama o dono do navio, chama o velejador e diz, olha, senhores, vejo que a viagem vai ser difícil, vai ter dano, vai ter prejuízo, mas não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Deus então disse, Paulo, vai lá e avisa estes homens, que não é ainda a hora de eles partir. Porque antes, se você observar lá, a Bíblia diz que Paulo disse, olha, o mar não está bom, o mar não está preparado. Mas eles não o ouviram, porque muitas vezes nós não queremos ouvir o pastor, nós não queremos ouvir o nosso líder, porque nós achamos que nós já estamos sabendo. Por eles serem velejadores, por eles serem marinheiros, eles não ouviram o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia, ei, venham cá, é vocês que vão pilotar o navio, é vocês que vão direcionar este navio pelo mar. Disseram, sim, o que está acontecendo? Eu saí do jejum agora, e Deus me disse que vai ser trabalhoso. Agora veja uma coisa interessante, no versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Sabe aquela coisa quando o pastor diz assim, olha irmão, não é assim? Olha fulano, não vai por aqui. Aí a pessoa diz, não pastor, quem é o Senhor? O Senhor cuida da igreja, o Senhor não cuida da minha vida. Então muitas vezes as pessoas caem num lugar difícil de se levantar porque elas não querem ouvir. Mas Paulo não estava falando como um ser humano, ele estava falando como um ser espiritual, porque lá no começo a Bíblia diz que ele estava em jejum. Ele ficou horas e horas se perguntando, Deus, o que está acontecendo? Deus, o que eu faço? Deus vai lá e fala para eles. Só que eles não ouviram a voz do apóstolo Paulo. E quando você não escuta a voz de Deus, quando você não escuta a voz do teu líder, lá na frente, a tendência é você se afogar nas águas do mar. Porque as dificuldades vão vir e você não vai saber se sair delas. A não ser que você tenha um líder espiritual que diga para você, olha, não faz assim, não vai desse jeito, não obedeça aquilo, obedeça a palavra, leia mais, canta mais, te humilha mais, jejua mais. Aí se você ouvir, aí você vai se dar bem. Então olha que eles não ouviram a Paulo, mas ouviram sim ao mestre do navio e preferiram então ouvir a voz do homem. Quando nós ouvimos a voz do homem, provavelmente lá adiante nós vamos cair. E a Bíblia diz ali que todos diziam, não, Paulo está errado. A maioria destes 276 pessoas disseram, não, vamos partir agora, porque lá adiante vai dar tudo certo. Mas Paulo disse, olha, eu admoesto vocês que a viagem vai ser trabalhosa, espere um pouco, atraque o navio, ou seja, acalma o teu coração, fica mais um pouco no lugar onde que você está, não saia de lá, não abandone o navio, porque ainda não é a hora de você sair do navio. Então eles podiam ter ouvido Paulo e não ter passado por toda essa dificuldade.
mas eles não ouviram. E quem não ouve a Deus passa por dificuldade. Pastor, e quem não ouve a Deus também passa. Mas quem ouve a Deus passa cantando, passa jejuando, passa orando, passa cantarolando, como o apóstolo Paulo. Então a Bíblia diz que todos eles levantaram as mãos, unânimes, disseram, não, vamos partir. E Paulo então voltou para o seu lugar. Se aquietou. Lá no versículo 14 diz assim, ó, quando estavam mais perto, costeando a cidade de Creta, no versículo 14 diz assim, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Ou seja, vamos recapitular. O apóstolo Paulo sai do jejum, chama o navegador e o capitão diz, olha, não está na hora, é hora de esperar, atraca o navio, joga âncora. Eles não ouviram a voz do profeta, que preferiram fazer uma votação, e todos eles disseram, não, vamos partir. Ou seja, a desobediência deles em ouvir não a voz de Paulo, mas sim ouvir o capitão que dizia, não, eu sou experiente, eu sei bem, eu já passei pelo mar, vai dar tudo certo. Eles acabaram se deparando com um forte vento, que na época se chamava vento Euroaquilão, ou seja, quantos ventos as pessoas passam por desobediência a ouvirem a voz de Deus. Muitas vezes o vento não vem porque Deus quer. O vento vem porque nós vamos até ele. Nós buscamos muitas vezes o ser humano, por incrível que pareça, ele parece que ele vai em frente à dificuldade. Parece que ele busca a luta, a dificuldade, o problema para ele. Porque aqui ele não precisava enfrentar este vento. Porque eles estavam avisados. É como se Deus dissesse, olha, não vai por aí. E espera um dia mais. Espera o meu tempo. E eu disse, não, teu tempo está demorando, Deus. O teu tempo já passou, agora eu vou fazer com a minha força. Então Deus deixa nós de lado e faça então do jeito que você quer. Porque Deus não vai me forçar a fazer uma coisa que eu quero, ou que Ele não quer, ou que Ele quer. Está entendendo? Então, a desobediência deles leva ele, depois de muito tempo, bem de frente a uma tempestade. O que é uma tempestade? Aí você pode pensar, tempestade pode ser uma queda espiritual, pode ser uma doença inesperada, pode ser um problema na área financeira que você não esperava e de repente desencadeou, você não sabe o que fazer, mas foi avisado. Porque a Bíblia diz que se nós obedecermos, nós comeremos, beberemos, vestiremos do bom e do melhor. Mas se obedecermos. Então o vento está lá. E se Deus me diz, desvia, eu tenho que desviar. Então Paulo disse, olha, nós vamos passar pela tempestade. Só que Deus diz ainda mais, que todos aqueles que estivessem lá não seriam atingidos. Lá no versículo 22 diz assim, ó, mas já, agora vos aconselho, bom ânimo. Agora, como ter bom ânimo diante de uma tempestade? É só jejuando, é só buscando a Deus, é só orando, é só obedecendo aquilo que Deus quer e fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então lá no versículo 22, a Bíblia diz que, mas Paulo então chama eles, olha, eu te dou um conselho. Primeiro, tenha bom ânimo, porque eles já estavam no meio da luta. Eles já tinham se deparado com a tempestade. Fazer o quê? Se desesperar? Eu pergunto para você, o desespero vai te levar aonde? A tristeza vai te levar aonde? O desânimo vai te levar aonde? Pastor, estou vivendo uma tempestade, o senhor nem sabe. Eu posso não saber, mas eu estou te dizendo, o apóstolo Paulo, no meio daquele mar, perto da cidade de Creta, ele diz assim, olha, ninguém vai se perder. E eu dou um conselho para vocês, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O que é uma perca material? Pastor, eu perdi dinheiro. Eu tive uma doença. A Bíblia diz que o que vale se nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Eu quero dizer uma coisa para você, os bens materiais são bons.
Tem gente que é contra, pastor, eu não gosto de ter carro, eu não gosto de casa, porque Deus quer meu coração, mas ter o bem material é bom. Mas aqui está dizendo que Paulo disse, olha, os bens materiais vão se perder tudo. Se prepare, porque o navio não vai sobrar nada. Aí eu fico imaginando, Paulo diz, olha, primeiro ele diz assim, se alegre. Segundo ele diz, nenhuma vida vai se perder. Aí eles ficam felizes, começam a cantar. Aí depois Paulo diz assim, ó, mas o navio vai se perder. Opa! Então Deus está dizendo o quê? Uma vida vale mais do que todas as riquezas que nós possuímos. Então Deus disse, avisa eles que se alegrem. Se alegra aonde? No meio da tempestade. O navio vai se perder, mas eu não vou deixar o mar matar, eu não vou deixar o mar afogar nenhuma vida, porque Deus ama a todos. Agora eu torno a perguntar, quem era que estava no navio? De Deus mesmo, espiritual? Só o apóstolo Paulo. Depois vinha os capitão, o navegador, que não acreditava em Deus. Vinham os presos, que tinham assaltado, matado, roubado. Aí Deus chega e diz, ó, nem o apóstolo Paulo, que é meu, nem o navegador que não acredita em mim, mas acredita na força dele, e nem os que erraram, que roubaram, que mataram, que estão sendo para ser julgados, nenhum deles. Ou seja, Deus está dizendo, todas as vidas são importantes para mim. Então veja aqui, ó, porque nenhuma vida vai se perder de entre nós, mas somente o navio. No versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, ó, veja aqui, ó, um anjo de Deus, de quem eu sou, Paulo está dizendo, eu sou de Deus. Então naquele navio só havia quem de Deus? Paulo. Então veja bem, você é o apóstolo Paulo, você foi separado da tua família, a tua família tem 40, tem 50, e você diz, pastor, é só eu na minha casa, pastor, eu não aguento mais, meus filhos não querem, meus genros não querem, minha família não quer, aí o pastor, eu vou desistir, porque só eu, olha o que o apóstolo Paulo diz, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ou seja, enquanto você estiver no barco, Deus não vai deixar nenhuma vida da tua família se perder ou se afogar neste mar da vida. Deus está contigo. Paulo disse, o Deus de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo. Então se você foi separado na tua família, aguenta o mar. Te desfaça das coisas deste mundo. Ah, pastor, mas estou tendo perca material. Amanhã você ganha de novo. Pastor, eu tenho que abrir mão das coisas materiais, de se me agarrar com as riquezas mundanas, sim. Não quer dizer que você não tenha uma vida boa, mas quer dizer que você diga assim, eu sou de Deus, eu sirvo a Ele, e Ele veio me visitar. Deus está aqui hoje. Então, se você pensou em parar, você tem uma tripulação que depende de você. Agora o navio se desmanchou. Por quê? Porque só era Paulo de Deus ali. Então para Deus aquele navio, aquelas coisas materiais, Deus sabia que eles iam refazer de novo. Mas Deus deixou bem claro, o navio eu não quero saber. Eu quero saber que as vidas que estão lá, eu não vou deixar se perder. Fala isso para o capitão. E o apóstolo Paulo falou, olha, o Deus que eu sirvo esteve comigo e me disse, tenha alegria. Nenhum dos que tu me deste se perderão. No versículo 27 agora, tá? Quando chegou a 14ª noite, olha só, 14 noites, quando deu a 14ª noite, eles já tinham batido de um lado para o outro no mar Adriático, já estavam quase chegando à Itália. Por volta da meia-noite, pressentindo os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, agora presta atenção aqui, ó, e lançando o prumo, acharam ali 20 braças, passando um pouco para diante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Ou seja, à meia-noite, depois de 14 dias de luta, depois de 14 dias que Deus visitou o apóstolo Paulo, depois de 14 dias que ele disse, nenhum vai se perder, eles já tinham trombado em várias coisas. Tinham batido, o navio estava se destruindo, mas à meia-noite, eles
já estavam à deriva. Estava tudo perdido para eles. E os marinheiros perceberam então que se aproximava uma terra, porque sempre que você sair do mar, terá uma terra prometida esperando você. Então o mar não é problema. O mar é apenas um propósito, um objetivo para se passar, para lá adiante você pisar na terra prometida. E a promessa era: nenhum vai se perder. Aí você, pastor, da minha família se perdeu muitos, mas você ainda está de pé. Enquanto você estiver de pé, enquanto Deus visitar você, enquanto você for obediente, Deus diz que não se perderá nenhum. Na sequência ali então eles acharam o prumo, acharam a rocha, então eles estavam preparando: olha, aqui vai dar para nós colocar as âncoras. Ancoravam ali, tá? Lançaram o prumo, mediram, disseram: olha, aqui tá bom. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Agora, veja bem, aqui, depois de tudo isso, que já estavam no meio do naufrágio, chegando ao Porto Seguro, chegando à Itália, que eles viram que já havia lugares rochosos, já havia uma terra, eles lançam as âncoras, 4 âncoras, leste, oeste, norte e sul. O navio então, pelas mãos deles está seguro, mas veja aqui a ação que eles tiveram. Então, naquele momento, a Bíblia diz que eles oravam para que rompesse o dia. Senhor, 14 dias, Senhor, o navio já não aguenta mais. Senhor, o navio já está afundando. Não saia do navio, igreja. Não saia do navio, porque ainda não está na hora. Por mais que o navio bata daqui, bata de lá, nenhum vai se perder enquanto tiver alguém clamando ao Deus poderoso e vivo. Tem que ter alguém clamando pela tua família, esse alguém é você. Tem que ter alguém clamando por este bairro, esse alguém somos nós. Que seria se o apóstolo Paulo dissesse: então tá bom, vocês não querem, não vou clamar ao Senhor. Então a Bíblia diz aqui que os problemas levaram eles a orar. Mas mesmo que eles estavam orando, eles ainda estavam confiando nas âncoras. Largaram as âncoras e depois eles começaram a orar: Senhor, rompe o dia. Senhor, nos livra dessa. Senhor, já largamos as âncoras. Como nós oramos sem fé, igreja? É aquilo que eu falei aquela outra vez: oração sem propósito, oração sem objetivo. Seria melhor orar antes. Por que a gente não ora antes de vencer o problema? A nossa dificuldade é orar na hora da luta. A nossa dificuldade é cantar na hora do problema. A nossa dificuldade é clamar na hora que está à deriva. Quando passa, é legal, é bom, já passou. Pastor, agora eu vou para a igreja, estou bem. Pastor, agora eu estou pronto, já venci as lutas, pastor. Não, o bom é você orar antes de largar as âncoras, antes de acreditar na tua força. Então eles largam as âncoras, veem que o navio está calmo, aí eles começam: Senhor, agora é contigo, Senhor. Nós já largamos as âncoras, passa essa noite. Tá? Então, no versículo 30, procurando os marinheiros, olha aqui, ó, fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa. Eu achei tremendo, olha só, eu achei maravilhoso. Naquela tempestade onde estava Jesus, quem é que estava no barco? Agora eu pergunto: se eles tivessem pulado, a história seria diferente. Vamos supor, Pedro não pulou, Pedro foi até Jesus, mas eu digo, Paulo, Tiago e os outros tivessem: Jesus está lá, eu vou pular, teriam morrido. Porque enquanto você está no barco, você está seguro. O que Deus falou? Diz para eles que eles não vão se perder, e sim o barco. Então a Bíblia diz aqui que eles ficaram com medo. Começaram a jogar as coisas. Começaram a esvaziar o barco. Começaram a preparar o bote, a pretexto de puxar as âncoras. Mas era um pretexto para eles fugirem. Aí o apóstolo chega e diz: o que vocês estão fazendo? Apóstolo, o barco está saindo. O barco não está aguentando mais. Nós vamos pegar esses botes e vamos fugir. Como tem gente fugindo? As pessoas não querem obedecer do começo. Quando chega a hora de construir, quando chega a hora de fazer, quando chega a hora de obedecer: pastor, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Mas não vai obedecer igual. Fugir não vai levar você à salvação.
Fugir só leva à morte. Desistir só leva à destruição. Então eles estavam tentando fugir. Ó, vamos preparar os botes. O negócio é o seguinte, ó. Se vocês entrarem no bote, se vocês abandonar, vocês vão morrer. Ah, que é isso? Deus é ruim? Não. Foi o que Deus me disse. Aqueles que estiverem no barco, eu vou salvar. Mas o barco, não estou interessado pelo barco. Porque o barco é material. Então eles pensaram assim, nós vamos fugir. Já que o barco vai se destruir e vamos ser salvos. Olha só, no versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Quantas pessoas fugindo? Pastor, eu cansei. Pastor, eu desisto. Fugir da luta. Deixar Deus. Pastor, eu não sou mais crente. Pastor, já saí da igreja faz tanto tempo. Por que, fulano? Ah, por causa disso, por causa daquilo. Não é por causa daquilo, porque você fugiu. Porque você abandonou o barco e acabou morrendo. Porque em todas as tempestades, todos que ficaram no barco até o fim foram salvos. Aquela baita tempestade que Jesus enfrentou, eles tiveram medo? Tiveram. Até uns acharam, é um fantasma? Sim, ok. Mas porém, eles se agarraram no outro e disseram, vamos ficar nesse barco. Se esse barco virar, nós vamos morrer junto. Mas nenhum quis fugir, porque o verdadeiro guerreiro não abandona o seu soldado. E aqui a Bíblia diz, Paulo disse, olha, eles estão querendo fugir. Aí eu calculo que os navegadores, eles vão ter uma chance. O apóstolo Paulo, não. Meu Deus me disse que o barco ele não vai salvar. Mas ele diz que os que estiverem até o fim serão salvos. Quantas tinha? 276. Aí Paulo diz assim, ó, se eles saírem, não podereis salvar. Não serão salvos. Ou seja, a Bíblia diz, ser fiel até a morte será salvo. Então, igreja, nós estamos dentro de um barco. Não somos muitos, mas estamos agarrados no barco no meio do mar. Está tão perto de chegar ao propósito. Está tão perto de você achar o ponto de chegada da tua vida. Tão perto. Por que pular agora? Por que chegar o capitão e dizer, olha capitão, eu vou pular? Para que dizer capitão, olha, aguentei o que deu, estamos chegando. Olha agora, veja quando eles quiseram desistir, quando estava o navio chegando na Itália. Porque veja bem, a Bíblia diz que eles já estavam vendo terra rochosa. Eles estavam perto de chegar do objetivo de ter atravessado o mar Adriático, de Tessalônica até a Itália, e queriam lá no fim desistir. Por isso que a Bíblia diz, não é o importante como você começa, mas como você vai terminar o teu ministério. Pastor, comecei mal, pelejei, faz 10, 15, 20, 30 anos, estou pelejando. Mas estou no barco, pastor. Você será salvo. Pastor, muitos estiveram no barco comigo, mas na hora da luta desistiram. Pastor, muitos eu achei que iam chegar até o final do propósito, do objetivo, mas pararam, pastor, pularam. Você está livre. O apóstolo Paulo disse, ó, não é proibido eles pular. Só que tem uma coisa. Aqueles que não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar. Ou seja, pulou do barco, morreu. Porque o barco é Jesus. Enquanto Jesus está no barco, estamos salvos. Quando nós pulamos do barco, nós negamos a Jesus. É como se Jesus, a partir de agora eu vou sozinho. Aí vai morrer. Porque Satanás só está buscando aquele que ele possa tragar para destruir. Então é melhor ficar no barco. O barco virá. Porque eu tenho certeza que se o barco virar lá no meio do mar, vai vir Jesus caminhando e vai te dar a mão e vai te levantar. Glória! Aleluia! O que é melhor? Pular do barco ou esperar o barco ser destruído? Aí então, aconteceu uma coisa maravilhosa. Tendo dito isto, tomando um pão, aí o apóstolo Paulo diz, olha, nenhum fio de cabelo vai se perder de vocês. Nenhum fio. Agora imagina, 276 pessoas no meio do mar, desesperadas. Mas um homem acalmou ele dizendo, olha, o Deus que eu sirvo, o Deus que veio me visitar hoje aqui está dizendo, tenha um bom ânimo. Porque nem um fio de cabelo de vocês e da tua casa e da tua família vai cair.
Porque Deus me falou que se eu parar, a minha família perece. Se eu prosseguir, a minha família alcança o objetivo. Glória a Deus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, lá no versículo 35, diz assim: tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus. Agora, veja comigo, você que está em casa, você já deu graças a Deus no meio do mar? Não. Você, desculpa, está vindo agora, está chegando agora. Você já deu graças a Deus no meio do mar? Não, pastor. Estava tão difícil que eu nem quis ir na igreja. Você, veja, por mim, meu testemunho. No começo, quando a coisa dificultava, me vinha uma vontade de ir na igreja. Mas eu disse, não, eu não estou bem. Eu vou ir para a igreja. Então hoje eu entendo que no meio da luta o inimigo ataca ao ponto de você dizer, depois que eu vencer eu vou para a igreja. Como é que eu vou para a igreja triste? Como é que eu vou para a igreja com problema? Como é que eu vou para a igreja chorando? Este é o hospital de Deus. É aqui que Deus quer curar. É aqui que Deus quer transformar. Então, 276 homens desesperados, o apóstolo Paulo diz, olha, venham cá. Vamos agradecer. Mas como agradecer se ainda o navio não tinha atracado? Ainda tem muita coisa para fazer. Aí nós damos graças a Deus porque estamos aqui hoje. Porque é no meio da luta que você vê quem é quem. É no meio da dificuldade que você vê quem verdadeiramente é servo de Deus. É quando você precisa de um ombro amigo que você verdadeiramente vai ver quem é crente, quem é de Deus, quem não é. Então o apóstolo Paulo ajunta aquelas 276 pessoas, pecadores, ladrões, assassinos, incrédulos, e diz, olha, sentem todos aqui. Ele parte o pão e dá para eles, na presença de Deus, e diz assim, olha, todos tenham ânimo. E todos comeram. Estávamos no navio 276 pessoas. Ali já estava mudando a história. Ali o apóstolo Paulo já estava mostrando a eles estavam entendendo que o Deus do apóstolo Paulo verdadeiramente estava ali. Porque eles juntos, imagina, 276 pessoas gritando, graças a Deus, só o Senhor é Deus. Graças a Deus pela minha casa, graças a Deus pela minha família, 276 pessoas dando graças a Deus pelos problemas, 276 pessoas no meio do mar, que Deus disse, nenhum se perderá, dando graças a Deus. E muitas vezes nós temos medo de aplaudir, de glorificar, de agradecer, dizendo, Deus, 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 Tu és grande, aleluia. No versículo 42, o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Olha só, olha como eles não eram crentes, como 276 pessoas, Paulo crente, filho de Deus. Os navegadores do capitão, nenhum tinha Deus. Então o que os soldados que estavam guardando os presos, não se sabe quantos presos eram, porque aqui diz o total. Eles chegaram para o capitão e disseram, olha, capitão, o negócio é o seguinte, o barco já está indo. Daqui a pouco nós vamos tudo cair no mar. E se algum preso se salvar, ele vai voltar a roubar, vai voltar a matar. Vamos fazer o seguinte, vamos afogar cada um deles e assim nenhum deles vai fugir. Veja aqui, acompanha aí. Ó. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Se fosse assim, quando Jesus foi crucificado, quem é que estava do lado dele? 2 presos. Jesus podia dizer, olha, esses aí vocês podem matar, mas eu não, eu sou o filho de Deus. Mas o amor que Jesus tinha levou aos presos e olha, Jesus, eu errei, eu matei, eu sou digno de cruz, mas você não. E aqui então ele dizia, olha, todos no meio, todos tinham passado pela mesma dificuldade, mas o coração daqueles homens ainda não tinha Deus, já vão matar os presos. Mas Deus não deixou, porque a palavra dele não foge, a palavra dele não mente. Se ele disse que nenhum se perderia, como iam matar os presos? Se Deus disse que o meu irmão vai ser salvo,
Se Deus disse que meus cunhados vão ser salvos, se Deus disse que as minhas cunhadas, sobrinhos, sobrinhas vão ser salvos, como eu não vou acreditar se foi Deus que me falou? Como Deus disse que os meus filhos vão adorar a Deus, meus netos, minha neta vai adorar a Deus, como eu não vou acreditar se é o Deus que me visita e fala para mim? Então disseram, olha, vamos matar todos os presos e acaba o problema. Mas o problema não era os presos. O problema foi lá no começo, a desobediência de ouvir o capitão e não ao apóstolo. Então por isso que eu digo, nós criamos o problema. Porque existem pastores para indicar o caminho, mas nós não queremos o caminho, porque o caminho da obediência morre. Na sequência, vamos matar todos os presos e pronto. Agora, aqui eu vejo o começo de uma conversão. Mas o centurião, agora eu vou fazer uma coisa, ó. 276 pessoas, um era crente. Centurião quer dizer que tinha 100 soldados. Então quer dizer que tinha 175 presos. Me ajuda na conta aí, ó. Tá, vamos ver. 276 pessoas ao todo. Agora veja aqui, o apóstolo Paulo, 1. O centurião quer dizer que ele tinha 100 soldados. Centurião é um general que comanda 100. Então, o apóstolo Paulo, o centurião 2. Mais 100, 102. Aí você faça a conta. 276 menos 102. O que sobrou eram os que estavam presos. Era muita gente presa e sendo levada para a Itália para serem condenados. E Deus disse o quê? Todos eles, errados, assassinos, ladrões, todos eles, eu vou cuidar. E o apóstolo Paulo diz para ele que nem um fio de cabelo dele vai morrer. Vai ser tirado e eles não vão perder a vida. Mas eles queriam matar. Aí o centurião chega e diz, olha, querendo salvar o apóstolo, Paulo diz assim, ó, impediu-os de fazer, não vamos matar ninguém não. Vocês não viram o que o apóstolo falou? Vocês não viram que esse homem falou, tudo que ele falou até agora aconteceu? O navio está se destruindo, até agora nós batemos para lá, para cá, o navio está em pé, mas nós estamos chegando no final, para que matar eles? Aí o centurião diz, opa, se nós matar eles, eu vou ter que prestar conta. Porque o objetivo era chegar à Itália vivos. Então veja aqui, ó. Aí o centurião, não vamos matar ninguém não. E ordenou que eu soubessem nadar. Fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alçar a terra. Então, não vão matar ninguém. Itália está ali. Prepara as âncoras. Aí quando eles vão preparar a âncora, vem o vento e bate na rocha. E o navio começa a se quebrar. Porque a Bíblia diz o quê? Que o navio ia se quebrar. Que o navio não ia sobrar. Então quando o navio bate aqui, o centurião diz, o negócio é o seguinte. Quem é que sabe nadar? Ah, eu sei nadar, fulano sabe nadar, então vai, nada, nadar no mar é difícil, é para quem tem fé. Agora eles tinham a oportunidade de ou morrer no mar ou se salvar. Só que Deus sempre esteve com eles, desde a saída de Tessalônica, pelo mar Adriático, até a Itália. Então a Bíblia diz que o centurião disse, quem sabe nadar, vai, agora é a tua chance. Pula, nada, enfrenta o mar, enfrenta a dificuldade, usa a tua força, usa a tua fé e te salva. O que aconteceu? Os que nadaram, pularam, mais ou menos nadaram uns 400 metros e chegaram, disseram, ó, nós chegamos. Chegaram de que jeito? Sãos. Alguém morreu? Não, porque primeiro foram os que foram nadar. Aí você, pastor, quer dizer que então, e o resto? O resto está aqui, ó. Os que sabiam nadar foram primeiros e lançaram-se ao mar e alcançaram a terra, de uma forma ou de outra. Se você estiver com Jesus, se você obedecer a Jesus, você vai sair do mar. Ah, vai, eu garanto. Não há demônio que prenda você no mar. Não há demônio que puxe você para baixo da água. Enquanto você estiver firme em Deus, você vai se safar no mar e vai chegar no porto seguro, que é uma terra prometida. Os que fossem os primeiros a se lançar eram os que sabiam nadar e alcançar a terra. Oh, glória! Aqui nós encerramos. Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns... Olha só que maravilha. Pequenas coisas levam você a um ponto de chegada. Uma simples tábua. Um resto de um navio salvou vidas. Talvez eu diga, pastor, eu quero que Deus faça um estrondo, que Deus venha no meio do fogo, que Deus venha no meio do terremoto. Não, às vezes Deus vem com uma simplicidade tal, ou uma profecia,
ou uma palavra, ou um aviso, e usa para salvar você. Acompanhe aí, versículo 27, Atos 27, versículo 44. Então vamos no finalzinho. Tá, os que sabiam nadar, estavam felizes. Cansados, claro, porque cansa. Toda luta cansa. Se você não quiser cantar, não entra no mar. Se você não quiser cansar, não entra na batalha. Já vou avisando você. Porque a batalha tem que ter esforço. Ah, pastor, eu não gosto de esforço, não gosto de... Então nem entra. Morre já antes de entrar no mar. Então aqueles que nadaram se salvaram. Quanto aos demais, olha só. Que se salvassem como pudessem. Uns se agarraram em tábuas. Por quê? Porque o barco já tinha quebrado. O que Deus disse? O barco não vai sobrar. Mas um fio de cabelo deles, ninguém vai tocar. A vida deles eu vou salvar então. Quando o barco explodiu, eu imagino o desespero. E o apóstolo Paulo disse assim, olha, se agarrem naquelas tábuas. Peguem o resto dos barcos. Se agarrem, não larguem. Porque esta é a forma que Deus vai salvar vocês. E a Bíblia diz aqui, ó, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Como? Com os próprios destroços do navio, Deus deu a eles a oportunidade de se salvarem e chegarem em terra. Se não fosse os tábuas, os destroços do navio boiarem, é como se tivesse dito assim, ó, tá chegando para você um renovo. TH, tá chegando para você um refrigério. Abraça. O Espírito Santo tá falando contigo. Chora. TH, porque esta é a forma que Deus vai te salvar. Então, o próprio navio, olha, Deus fez grande coisa, manteve a promessa e usou o próprio navio para salvar todos os 276 pessoas que estavam no navio. O que é para Deus salvar 20? O que é para Deus salvar toda a tua família? O que é Deus salvar todo este bairro? Não é nada. Se nós estivermos firmes nele. Ou seja, enquanto nós que somos cabeça estivermos firmes, se o barco se destruir, nós vamos nos agarrar nele, porque de uma forma ou de outra Deus nos prometeu que nós vamos chegar em terra firme. Feche os teus olhos nesta noite. Que o Espírito Santo seja com você. Obrigado pela tua presença. Um abraço a vocês. Vamos louvar o Senhor.